atendeu os pré-requisitos, deu acesso, diminuiu a complexidade está adequada, está fazendo o reforço de forma esquematizada para a necessidade específica daquele aluno dentro de um plano de intervenção adequado, porém não está oferecendo a ajuda da maneira adequada. Repetiu a atividade inúmeras vezes, aplicando reforço. O aluno tem os pré-requisitos, só que faltou oferecer a ajuda adequada para o aluno. O que é oferecer a ajuda adequada? Não é fazer para o aluno. Tá? Fazer para o aluno também é uma forma de ajuda, inclusive. Tá? É você pegar na mão dele e fazer para ele, pegar na mão e fazer para ele é um tipo de ajuda, é uma ajuda física total, que chama. Ajuda física total. Você fazer para o aluno e depois dar a possibilidade dele fazer, você dá um modelo para ele. Eu fiz para você ver, aqui eu fiz, olha como é que eu fiz. Pronto, agora é a sua vez, faz. Isso se chama modelagem, é uma técnica também. Você se usa de modelo para o aluno. O aluno vê em você o que ele precisa fazer, né? E isso também é um tipo de ajuda, né? Mas a ajuda ela precisa ser retirada gradualmente. Você não pode ficar dando sempre o mesmo tipo de ajuda. É por isso que é importante casar a repetição com o reforço e com o nível de ajuda. Porque quanto mais você repete, mais oportunidades você tem de retirar gradualmente os níveis de ajuda. Entendeu a importância? Né? Se eu não repito a atividade, eu não consigo retirar gradualmente o nível de ajuda. Porque toda hora vai ser uma atividade diferente com um desafio novo que o aluno ainda não aprendeu. Então eu preciso repetir a atividade para poder testar a retirada gradual do nível de ajuda com o meu aluno e entender o que faz sentido para ele. E cada aplicação ela precisa ter registro para que eu possa entender, com base em dados, qual é a melhor atitude a ser tomada. Ajuda inadequada, ou seja, retirada gradual da ajuda. Leandro fez isso aqui tudo. Estou usando ajuda, estou usando o reforço, estou usando a repetição. Um motivo pode ser o quê? Desconhecer o timing do aluno. O que é o timing do aluno? Tá? Isso aqui é uma coisa que eu me antenei para isso aqui há pouco tempo, tá? E estudando sobre atenção, eu vi que isso aqui faz todo sentido. Algumas pessoas elas têm muita dificuldade de atenção. Algumas pessoas têm até um transtorno de déficit de atenção, ou seja, a atenção que elas conseguem prestar para determinados assuntos é muito aquém do necessário para ela poder aprender um conteúdo escolar. Isso é um problema para você, educador, que precisa ensinar para esse aluno, e é um problema para o aluno também que precisa aprender. E existem estratégias para a gente conhecer o timing do aluno, o tempo de atenção que ele tem para prestar para determinada atividade. E a gente consegue e quando você consegue ajustar isso adequadamente ao aluno, tem muita chance de fazer sucesso. Do que eu estou falando? Por exemplo, um aluno com dificuldade de atenção pode preferir fazer mais atividades curtas do que uma atividade longa. Olha que interessante. Um aluno com dificuldade de atenção ou algum déficit de atenção, ele pode preferir fazer 4, 5 atividades curtas do que uma atividade grandona e longa. E isso faz toda a diferença para algumas pessoas, tá? Faz toda a diferença. Ou então, olha só que interessante isso aqui. É uma coisa fora do óbvio, tá? Mas para pessoas com transtorno de atenção, por exemplo, de déficit de atenção, isso faz todo sentido. Eles podem preferir fazer 3 atividades ao mesmo tempo do que uma atividade de cada vez. Olha que interessante. 2 possíveis causas aqui de timing, tá? De tempo de concentração, de atenção, de foco. Uma pessoa pode preferir fazer 10 atividades curtas do que uma longa. Ou uma pessoa pode preferir fazer 3 atividades ao mesmo tempo e ficar toda hora um pouquinho numa, um pouquinho na outra, um pouquinho na outra, um pouquinho numa, um pouquinho na outra, do que fazer uma de cada vez. Fazer uma de cada vez, às vezes, pode ser muito angustiante, estressante para uma pessoa. Ele prefere ficar alternando a atenção dele entre 3 atividades. Ora ele está aqui, ora ele vai para outra, aí depois ele vai para uma outra, aí volta naquela, aí fica um pouquinho nessa, depois volta naquela de novo e vai naquela outra. Parece loucura, mas não é. É estratégia para acertar a atividade ao timing do aluno, o timing de pensamento, a velocidade dele de pensamento, tá bom? Todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos um aluno com desinteresse em aprender algum conteúdo, né?
E tem um pensador, um escritor que eu admiro muito, né, chamado Rubem Alves, né? Ele já faleceu, né? Mas ele fala do professor de espantos. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do professor de espantos, né? Ele fala que o professor precisa despertar no aluno a curiosidade dele aprender aquele assunto, para que ele, quando ele veja o assunto, fique: uau, que assunto legal, fale-me, conte-me mais sobre isso, né? Quando isso não acontece, o aluno: ah, meu Deus, que coisa chata, mais um conteúdo que eu não sei para que serve, né? Mas quando a gente consegue despertar um interesse, fala: nossa, e aconteceu isso mesmo, e foi desse jeito, e é por isso. E aí, e depois? O que aconteceu? E é por. Ah, que legal, chegaram nessa conclusão, criaram a fórmula por causa desse problema. E agora? Né? E, enfim, causar um espanto no aluno. E nem sempre isso é simples, tá? Mas tem uma estratégia que é tão legal quanto para despertar o interesse do aluno, que é você usar o interesse do aluno. E, inclusive, quando você consegue usar o interesse do aluno na atividade, contextualizar a atividade ao interesse do aluno, você consegue fazer da atividade por si só um reforço positivo, um reforçador. Percebe? Ao invés de você ter que dar parabéns para o aluno, ou ter que dar uma estrelinha, ou ter que dar alguma bala, um doce, ou parabenizar o aluno de alguma forma para fazer um reforço, a própria atividade por si só é o reforço. O aluno, você não precisa chamar o aluno para fazer a atividade. Ele pede para fazer a atividade. Ele quer a próxima atividade. Isso acontece muito quando você transforma uma atividade num jogo, por exemplo. Quando você transforma a atividade em um jogo que o aluno gosta de jogar, ou que o aluno tem prazer por jogar, a própria atividade em si vira um reforçador, né? Por quê? Porque está dentro do campo de interesse do aluno. Isso é muito poderoso, tá? Você não testar outros formatos. Que outros formatos podem ser isso? Por exemplo, o que eu acabei de falar, um jogo. Poxa, nem sempre questões de múltipla escolha vão ser o melhor formato, o melhor tipo de adaptação, o melhor tipo de atividade para todas as pessoas. Algumas pessoas vão preferir questões discursivas, algumas pessoas vão preferir falar a resposta,